O Wellington Barros tem mais informação pra gente. Pitoli, quero trazer uma publicação feita no X pelo Carlos Bolsonaro ontem à tarde, que fala sobre a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. A publicação feita pelo Carlos no X diz o seguinte: acabo de receber a informação de que meu pai acaba de ter mais uma crise acentuada que já vinha se arrastando. Os médicos foram acionados nesta tarde, isso na tarde de ontem, diante da persistência de soluços e refluxos que começaram durante a noite e continuaram ao longo do dia. Ele não vai sobreviver frente a essa injustiça. O sistema está assassinando de forma rápida e brutal o meu pai. O que fazer, meu Deus? Esse é o questionamento do Carlos Bolsonaro em relação à saúde do ex-presidente. O ministro Alexandre de Moraes decidiu que Bolsonaro permanecerá custodiado na sede da Polícia Federal para cumprimento da sentença. E aí os familiares estão fazendo aquelas visitas. Nós já falamos aqui, inclusive, que ele está se alimentando com as refeições enviadas pela dona Não Michele. mais, né? Estava, né? Porque aí houve uma determinação em relação a necessidade de que ele se alimente com a comida oferecida pela Polícia Federal. Então essa informação ontem, olha, acabou assustando e ganhou o noticiário por conta da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vou contar um negócio aqui para você e você não vai acreditar. Aliás, vai sim, né? Tem muita maldade. Aliás, tem gente personificando o demônio. Sem nenhum exagero, me perdoe, não quero estragar a sua manhã, mas e se eu te contar que tem gente que fica assistindo o monitoramento das câmeras e dando risada da situação dos presos que passam mal, os presos do 8 de janeiro, que são pessoas honestas, né? Nunca viram uma delegacia na vida e foram presos. E se eu te contar, por exemplo, que... E vem alguém aqui para desmentir o que eu estou dizendo, tá? Pode ficar à vontade, se quiser desmentir, eu vou adorar ser desmentido aqui. E se eu te contar, por exemplo, que o Clezão, quando passava mal e pedia socorro por estar passando mal, eles diziam que era uma mentira, uma simulação, ele estava fingindo e jogavam numa solitária, o Clezão. E se eu disser que as câmeras que monitoram também servem para esses abutres, esses demônios, darem risada desses patriotas presos injustamente? Você consegue acreditar em mim que a maldade chega a esse ponto? É importante a gente lembrar o seguinte: nós estamos falando de uma situação onde nós não temos só em uma pessoa a personificação do mal, da perversidade. Perceba aí que se estabelece uma cadeia, uma relação de pessoas. Não é simplesmente uma só que personifica o mal, a perversidade, e depende só dela para todo o mal acontecer. Por favor, não caia nessa. Nós temos hoje uma legião de maldosos e perversos. E quando eu soube disso, me deu um embrulho no estômago, sabe aquela... um mix de sensações nada boas. Acredite, muitos estão agora monitorando as câmeras para dar risada da situação. Tá sofrendo, olha lá. Tá com soluço, olha lá. Acredite. Acredite que, volto no exemplo do Clezão, do Clezão. Estou passando mal, tá nada. Põe na solitária, põe no corró, que eles chamam de corró. Eu estou tentando te mostrar o seguinte: a maldade não para num homem só não, tá? No meio disso tudo nós temos uma legião de maldosos e perversos. E se não for um maldoso, um perverso, é um fraco, um frouxo, um covarde. Por quê? Eu preciso lembrar do Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg, em 1949, julgou e condenou quem deu ordem e quem cumpriu ordem.
deu a ordem. Deu uma ordem incumprível. Quem cumpriu? Esse foi julgado também. E esse foi condenado também. Ou seja, eu preciso voltar ao 8 de janeiro e o que fizeram com os patriotas ali. Eu nem vou voltar para processo eleitoral, acho que não vem ao caso agora. Vamos para o 8 de janeiro. O que fizeram com aqueles patriotas desarmados, até a haste da bandeira foi deixada na revista da polícia. Não tinha um canivete, não tinha uma faca, não tinha uma arma, não tinha uma haste de bandeira para servir de arma. Nada, absolutamente nada. Foram jogados para uma emboscada, para uma armadilha. Os helicópteros, 2 helicópteros utilizados para atirar contra esses brasileiros. Imagens que nós temos graças ao Didi que fez as imagens que não podemos veicular porque nós veiculamos as imagens dos helicópteros, imagens feitas pelo Didi, veiculamos no 8 de janeiro deste ano e sem prévio aviso este programa foi tirado do ar pela plataforma. Naquele momento, balas de borracha e bombas de efeito moral eram lançadas destes helicópteros, brasileiros atirando contra brasileiros. Ou seja, perceba a legião do mal, perceba a legião de perversos. Essas imagens dos helicópteros não podem ser veiculadas. Um dia serão veiculadas, hoje não. E eles atiravam contra a população, empurrando-a para dentro dos prédios. Nós veiculamos essa imagem aqui e tiraram o programa do ar. No meio disso, só para você ter o exemplo da gravidade, além das senhoras e senhores empurrados para dentro dos prédios, nós tivemos pessoas feridas. Tem o caso de um homem, não preciso dizer o nome dele, embora eu saiba, que tomou um tiro de bala de borracha e perdeu um olho. Perdeu um olho. Nós tivemos ainda tratando de um outro homem, mas falando também de problema de saúde ocular, um homem preso no 8 de janeiro, chegou na delegacia, né, chegou no momento da prisão e disse, olha, eu sofro com glaucoma, se eu for dormir aqui, eu vou precisar do meu colírio para amanhã cedo. Vocês podem comprar para mim, ou alguém buscar para mim lá no QG o meu colírio? E sabe o que ele ouviu? Sim, pode deixar. Ele não recebeu o colírio, ficou 4 meses detido e perdeu a visão. Perdeu a visão por conta do glaucoma, pressão alta nos olhos. A gente viveu tudo isso naquele 8 de janeiro. No 9 de janeiro, nós vivemos uma das cenas mais tristes da história do Brasil, que foi o crime de perfídia cometido pelo Exército Brasileiro, esse mesmo do Thomas Paiva, que nos enche de vergonha hoje. Melancia, traindo a própria tropa. Mas, enfim, o crime de perfídia foi cometido no 9 de janeiro, e para você que não sabe do que se trata, a perfídia é um crime de guerra. A perfídia é um crime de guerra, porque até na guerra tem regra. No Brasil não tem mais regra, mas na guerra tem regra. E o que significa? É quando uma tropa avista um inimigo, esse inimigo pedindo rendição, querendo se render, e ele tem que ser recebido pela tropa inimiga. Ele tem que ser recebido e preso pela tropa inimiga. Entretanto, ele vem caminhando, dizendo que quer se render, e quando ele vai ser acolhido e preso, ele saca uma arma e mata os seus inimigos. Isso se chama perfídia. E por que é que eu atribuo esse crime de guerra ao Exército Brasileiro no dia 9 de janeiro? Porque membros do Exército Brasileiro colocaram dentro dos ônibus, naquela triste manhã de 9 de janeiro, uma segunda-feira, brasileiros inocentes, alertando-os de que passariam por uma triagem e, na sequência, seriam liberados e levados até a rodoviária de Brasília, o terminal rodoviário de Brasília, e dali voltariam para suas residências, para suas cidades. Só que não. Naquele momento, o Exército traía o brasileiro de bem. Naquele momento, o Exército traía
quem o defendia. E é por isso que o prestígio do Exército Brasileiro cai e cai dessa forma. Assustadoramente, o prestígio de uma das instituições mais respeitadas da nossa história, o prestígio hoje está no pé, por decisão do próprio Exército Brasileiro, infelizmente, que naquele momento colocou inocentes dentro dos ônibus e fez com que aqueles inocentes, homens, mulheres, idosos, idosas e crianças, desfilassem por horas em Brasília, pelas avenidas de Brasília, como se fossem animais de circo. No meio disso tudo, crianças que ficaram 24 horas sem poder se alimentar e trocar as fraldas. Não havia banheiro suficiente, estrutura para essas crianças dormirem. Mulheres se reuniram num grupo de oração, pedindo a Deus para que aquelas crianças parassem de chorar, de fome, de sono, e por estarem sujas, sem fraldas para trocar. E no meio disso tudo, gente rindo e gargalhando, porque muitos eram perguntados, questionados, se eram bolsonaristas ou se eram Lula. Se é Bolsonaro ou Lula. Quem dizia na fila que era Lula saía pela porta e jamais voltou. Quem dizia que era bolsonarista ficou e pagou o preço que todos nós sabemos qual é. Enquanto muitos maldosos e perversos dessa legião do mal assistiam às imagens nas câmeras de segurança gargalhando da situação destes inocentes presos e usados para justificar a prisão deste presidente Bolsonaro, de quem falamos aqui agora. A situação de saúde do presidente inspira cuidados faz tempo. Tem uma questão psicológica aí forte. Tem um fator psicológico aí forte que precisa ser olhado. Entretanto, deixá-lo numa cela de 12 metros quadrados como está agora, deixá-lo nessa cela agora, mostra para mim que o que de fato eles querem é matar o presidente Bolsonaro. Sabe por quê? No meio dessa crise de soluço, no meio dessa crise e não tendo condição de respirar, o presidente Bolsonaro pode ser encontrado desacordado e ele morreu. Ele morreu e foi de soluço. É isso que o sistema quer. Então, o que Carlos Bolsonaro está gritando agora é socorro. Esse homem precisa ser levado para um hospital. O que Jair Renan gritou também ontem foi socorro. Meu pai precisa ir para um hospital. E por esse homem a gente vai lutar e vai lutar até o fim. Até o fim.